Boa noite, irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegamos agora à parte do culto, a mais esperada, podemos dizer assim, o momento em que Deus há de falar com a sua igreja de um modo íntimo e particular, diretamente com cada um dos quais Ele trouxe para que pudesse cultuá-lo. Não que Ele não tenha feito isso durante o culto Deus está falando constantemente, mas na hora da exposição da sua palavra, é o momento em que Deus fala diretamente com a sua igreja. Certamente nós temos um homem no púlpito, mas a verdade é que temos um púlpito no céu também, cujo pregador é o Senhor Jesus Cristo. E quando a sua palavra é pregada de forma fiel ao texto sagrado, é o próprio Cristo quem prega por meio dos seus ministros. Então, abramos as nossas Bíblias, dessa feita, no livro de Esther, no capítulo de número 1. Estaremos iniciando uma nova série de exposições no Antigo Testamento, e desta feita iremos expor esse belíssimo livro, cujo título é dado aí à principal personagem, Esther. No livro de Esther, capítulo de número 1, iremos fazer a leitura de todo o capítulo, e esta será a porção que iremos expor nessa noite. O capítulo 1 de Esther. É uma passagem relativamente grande, e peço aos irmãos que acompanhem com toda a atenção, reverência, temor, o que diz a santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Diz assim, Esther, capítulo de número 1. Nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e servos, no qual representou o escol da Pérsia e Média, e os nobres e príncipes das províncias, estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino, e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Passados esses dias, deu um rei um banquete a todo o povo, que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias, no pátio do jardim do palácio real. Havia tecido branco, linho fino, estofa de púrpura atados com cordões de linho, e de púrpuras a argolas de prata e a colunas de alabastro. A amarração dos leitos era de ouro e de prata, sobre um pavimento de porfiro, de mármore, de alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vasos de ouro, vasos de várias espécies, e havia muito vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois o rei havia ordenado a todos os oficiais da sua casa que fizessem segundo a vontade de cada um. Também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre de vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona e Bigtá, Abagtá, Zetá e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem à presença do rei a rainha Vaste, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Porém, a rainha Vaste recusou vir por intermédio dos eunucos, segundo a palavra do rei, pelo que o rei muito se enfureceu e inflamou a ira.
Então, o rei consultou os sábios que entendiam os tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a eles eram Carcerna, Setar, Admatar, Tarsis, Meres, Marcena e Memucã, os 7 príncipes dos persas e dos medos que se avistaram pessoalmente com o rei e se assentavam como príncipes no reino. Sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vaste, por não haver ela cumprido o mandato do rei Assuero por intermédio dos eunucos. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vaste não somente ofendeu ao rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia do que fez a rainha chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão a seu marido quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzissem à sua presença a rainha Vaste, porém ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média, ao ouvirem o que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes do rei, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, que se inscreva na lei dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vaste não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei dê o reino dela a outra que seja melhor do que ela. Quando for ouvido o mandato que o rei decretar, em todo o seu reino, vasto que é, todas as mulheres darão honra ao seu marido, tanto ao mais importante como aos menos importantes. O conselho pareceu bem, tanto ao rei como aos príncipes, e fez o rei segundo a palavra de Memucã. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu mandato. Então enviou cartas a todas as províncias do rei, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua, que cada homem fosse senhor em sua casa, e que se falasse a língua do seu povo. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos mais uma vez orar ao Senhor, meus irmãos, pedindo a Ele a sua graça, para que possamos compreender devidamente qual seja a mente do Espírito Santo ao revelar essas palavras que acabamos de ler. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Oremos. Senhor Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus que reina e governa todas as nações, o Deus que está sentado em um alto e sublime trono, governando e regendo todas as partes do universo. A Ti, ó Deus, é ao Senhor que nós elevamos as nossas vozes. É ao Senhor que suplicamos nesse instante a Tua ação graciosa sobre nós, a Tua presença, ó Deus, nesse instante que a Tua palavra será exposta e explicada. E pedimos, ó Deus, encarecidamente, que Tu queiras falar ao nosso coração, que Tu queiras, ó Deus, tornar conhecido a Tua voz ao Teu povo, a quem o Senhor trouxe aqui essa noite. Ó Deus, a verdade é que nenhum de nós aqui merecemos tamanha bênção, tamanho benefício vindo da parte do Senhor. Mas, por amor ao Teu nome, ó Deus, e ao zelo que Tu tem pela Tua própria glória, pelo nome que o Senhor colocou sobre a Tua igreja e colocou o Teu nome sobre a vida de cada um que serve o Teu santo nome. Ó Deus, fala com o Teu povo, de modo que sejamos corrigidos, exortados, que aqueles que precisam de conversão sejam convertidos,
e aqueles que precisam de repreensão sejam repreendidos da parte do Senhor, como também aqueles que carecem de consolo, daqueles que carecem força e precisam de ânimo, que o Senhor, ó Deus, se revele assim nessa noite à tua igreja, e que tu sejas glorificado no coração de cada um dos quais o Senhor trouxe essa noite. E usa-me, ó Deus, por tua graça, o Senhor que é capaz de usar coisas vis, pequenas e frágeis. Valha-te, ó Deus, da minha vida nessa noite, para ser instrumento da parte do Senhor. Tu conheces as minhas fraquezas, os meus pecados, os muitos pecados que tenho no meu coração e na minha vida. E eu te peço, ó Deus, que os meus pecados e as minhas inabilidades não venham interferir, ó Deus, na transmissão da tua palavra. Que a minha insuficiência, ó Deus, seja completada pela suficiência do Senhor, e que o Senhor use-me, ó Deus, conforme te apraz. É o que eu te peço, para a glória e louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, certamente vocês devem ter ouvido aquela expressão que as atitudes, elas falam mais do que 1000 palavras. E de fato, as nossas atitudes, ela tem uma capacidade de falar coisas acerca de nós que nós muitas das vezes nem mesmo esperamos. Essa expressão, na verdade, meus irmãos, ela é muitas vezes utilizada a fim de apontar para aquelas pessoas que costumam realizar boas obras, pessoas de bom caráter, a fim de enfatizar que as boas obras que as pessoas realizam, muitas das vezes, falam mais por ela do que necessariamente se ela trouxesse um punhado de palavras para fora dela, né? Isso acontece com as pessoas de bom caráter, mas ela pode ser também muito bem utilizada para aquelas pessoas que não têm um caráter tão bom assim, ou que têm os seus caráter defeituoso. Afinal de contas, até mesmo atitudes ruins revelam muito mais dessas pessoas do que elas podem imaginar. De fato, as palavras, as atitudes, ela tem capacidade de falar muita coisa acerca de nós, das quais, na maioria das vezes, nós nem sequer esperamos. A verdade é, meus irmãos, que nossas atitudes, elas funcionam como se fosse um reflexo do nosso interior. É como se ela fosse um espelho. As nossas atitudes externam aquilo que nós somos interiormente. Ninguém é capaz de tirar água doce de uma fonte amargosa. E muito menos é possível tirar água amarga de um poço doce. Do mesmo jeito, as nossas atitudes, elas não podem refletir algo de nós que nós não somos. Porque, do contrário, meus irmãos, estaria certamente algo defeituoso e corrompido aí. A grande verdade é, meus irmãos, que as nossas obras, por mais que você possa imaginar, ela traz de fato um retrato do que você é interiormente. E é exatamente isso que nós encontramos aqui, quando nós analisamos a figura de Assuero. Quando nós analisamos o que de fato estava por detrás do seu caráter, através das suas atitudes. Acontece que Assuero, meus irmãos, era um homem que amava a sua própria glória. É alguém muito vaidoso, que amava a pompa, amava a admiração das pessoas e gostava de mostrar o quanto ele era poderoso. E acontece que o fato dele ser uma pessoa que amava tanto a sua glória, a sua estima entre as pessoas, ele acabou revelando coisas de si que ele menos esperava. Acontece que a fragilidade do seu caráter, devido ao seu amor
pela glória a si mesmo, revelou certas fragilidades que ele possuía dentro de si e acabou, de certa forma, a trazer uma certa desventura dentro do seu reino. E acabou por ele experimentar alguma coisa que, de certa forma, ele não queria ou ele não experimentava. O que de fato nós encontramos aqui, meus irmãos, se tem uma lição específica da qual nós podemos usufruir dessa passagem que nós acabamos de ler, é exatamente essa, que as nossas atitudes, ou melhor dizendo, o amor que nós temos pela nossa própria glória, o amor que nós temos pela nossa visibilidade, ou pela pompa que por acaso nós desejamos ter, ela torna evidente, muitas das vezes, a fragilidade que nós temos no nosso caráter. Sim, as atitudes que você toma, as ações que você realiza, visando propagar a sua glória, visando propagar a estima do seu caráter, pode possivelmente falar coisas de você que você talvez não imaginava. E foi exatamente isso que aconteceu com Assuero, e essa é a lição que nós aprendemos aqui à luz dessa palavra. Será que você é alguém que ama também muito a sua glória? Qual a intimidade que você tem, então, com a pompa e com a visibilidade diante das pessoas? Qual o limite que você tem para manter a sua visibilidade acesa? Ou então, até que ponto você vai? Qual o limite que você ousa ir, a fim de que o seu nome permaneça em um status social elevado, a fim de ser admirado? O que eu tenho para dizer para você é que Assuero, ele rompeu com todos os limites. Ele queria glória para si, ele queria louvor das pessoas e, infelizmente, ele acabou caindo em uma certa desventura, mostrando necessariamente algumas fragilidades do seu caráter, das quais nós temos muito a aprender à luz dessa passagem. E é exatamente isso, meus irmãos, a lição que nós aprendemos aqui. Nós aprendemos que o amor à própria glória, ele torna evidente a fragilidade do nosso caráter. E nós iremos ver isso, pelo menos, de duas maneiras, ou dois modos como isso acontece. Nós veremos, em primeiro lugar, meus irmãos, que o amor à própria glória, ele, na maioria das vezes, torna evidente a fragilidade do nosso caráter, quando nós esbanjamos em nossos prazeres. Sim, quando você abre as comportas dos seus prazeres, a fim de que eles sejam satisfeitos, é exatamente nesse momento, onde as fragilidades do seu caráter, quando você quer usufruir desse momento prazeroso, é que elas se tornam cada vez mais evidentes. Sim, quando você esbanja em seus prazeres, é exatamente nesse momento onde as fragilidades do seu caráter tendem a tornar evidente às pessoas. E em segundo lugar, meus irmãos, a partir do versículo 10 até o final, até o versículo de número 22, nós vemos que o amor à própria glória, ela evidencia a fragilidade do nosso caráter em nossas tomadas de decisão. Sim, as decisões que você toma, ele tem um raio-x do seu caráter. O seu DNA está exatamente atrelado às decisões que você toma. As atitudes que você realiza, ela fala muito acerca de você. E é exatamente nesse momento onde a pessoa que você é se torna necessariamente evidente às outras pessoas e a quem está necessariamente observando. Essa é a lição, então, é a mensagem que nós iremos expor nessa noite e a lição que nós aprendemos à luz da passagem do livro de Esther até o final. Antes de mais nada, eu só queria trazer algumas informações introdutórias acerca do livro de Esther, a fim de que nós venhamos ter pelo menos uma luz, um entendimento do que vem a ser esse livro de um modo geral. O livro de Esther, meus irmãos, nós não temos necessariamente, nós não sabemos quem foi o autor dele. Alguns estudiosos, eles chegam a arriscar que tenha sido Mordecai, o primo de Esther, que certamente estava com ela no período do cativeiro na Pérsia.
E a Pérsia é exatamente o momento histórico, né, em que o povo de Deus estava, é um momento histórico em que o livro de Esté, ele foi escrito. O povo de Israel, ele estava em cativeiro na Pérsia. Precisamente foi logo após a tomada da Babilônia. Na verdade, o rei Ciro, o rei Ciro, que era imperador da Babilônia, ele havia tomado, o Império Babilônico, em primeiro lugar, ele havia engolido a nação de Israel para si e trazido para dentro de uma de suas províncias. E acontece que levantou um rei, o rei Ciro, que em algum momento deu carta de liberdade para os judeus, a fim de que eles pudessem cultuar ao seu Deus na sua cidade natal. E exatamente nesse período, meus irmãos, quando a Babilônia havia tomado o povo de Deus para sua província e o libertado, foi que alguns povos judeus, eles aproveitaram para se refugiar em outras cidades, em outras nações, como foi o caso de um grupo ter migrado para a região da Pérsia. E o que aconteceu em determinado momento é que a Pérsia, ela tomou tamanha força que conquistou até mesmo o Império Babilônico. Tamanha era a sua força e proeminência. E como já havia pessoas, judeus ali, acabou que os judeus, eles ficaram dentro da administração da Pérsia nesse período. Como nós iremos ver, o imperador nesse período era Assuero, como está bem relatado aí na passagem que nós acabamos de ler, e ele é a principal personagem agora que chama a nossa atenção para o relato que foi trazido aqui no capítulo de número 1. Esse necessariamente é o contexto no qual o livro de Esté foi escrito, né? Nós não sabemos quem é o autor, e foi necessariamente um período em que o povo de Deus estava em cativeiro lá na Pérsia, e que de certa forma ela mostra, né, como Deus preservou e providenciou o necessário para o seu povo naquelas circunstâncias tão antagônicas da qual ele vivia anteriormente. E uma das coisas que o povo de Deus, eles tiveram que conviver naquele período, foi exatamente a ideia, ou a realidade, de estar debaixo de um governo ímpio, de um governo que não necessariamente temia a Deus. E uma das questões que poderia surgir na mente dos judeus daquela época era: e agora? O que é que eu posso fazer para servir a Deus nessa região? Será que Deus vai me proteger? Será que Deus vai cuidar de mim, estando eu em cativeiro aqui na Pérsia? E a grande verdade, meus irmãos, a grande mensagem do livro de Esté é exatamente esse: que Deus sim preserva o seu povo, independente de qual seja a situação, inclusive quando eles estão debaixo de um governo ímpio, de um governo que não teme a Deus e em circunstâncias antagônicas às quais eles viviam anteriormente. Não existe limites para que o povo de Deus venha servir Ele, seja em situações de adversidade, sejam em situações onde os governantes são homens que não temem a Deus. Não existe maneira, não existe limites para que o povo de Deus se sinta confiante a servir a Deus ali, porque Deus é quem irá preservar o seu povo. E o livro de Esté é uma prova disso, de como Deus preservava o seu povo em situações tais como aquelas que o povo estava vivendo sobre o regime do Império Persa. E uma das primeiras coisas ou dificuldades que nós vemos então pesando sobre o povo de Israel era exatamente que eles estavam sendo governados por um rei que não temia a Deus e que amava a sua própria glória. Um homem que queria glamour para si mesmo e não ia medir esforços para que o seu nome, para que a sua glória fosse vista por todos os recantos da terra. E a primeira coisa que fica evidente aqui, no que toca à pessoa do governador da Pérsia, Assuero, é que ele deixou evidente
várias fraquezas, vários desvios de caráter que era observado nele. E uma das primeiras coisas que foi observado, meus irmãos, essas fraquezas, foi exatamente no momento em que ele esbanjava nos seus prazeres. Quanto mais ele esbanjava em seus prazeres, mais se tornava notório a fragilidade de caráter daquele governante que estava no domínio, no controle do império. Essa é a primeira coisa, então, que nós iremos ver, está aí do versículo 1 até o versículo de número 9. Nós não iremos ler novamente toda essa porção, dada a sua extensão, mas nós iremos fazer aqui algumas memórias do que foi lido, e então ficará bem claro aí na mente dos irmãos. Mas a primeira coisa que ficou evidente aqui, meus irmãos, acerca da fragilidade do caráter, a maneira como a fragilidade do caráter de Assuero ficou evidente no momento em que ele esbanjava nos seus prazeres, foi exatamente quando ele queria mostrar, na verdade, o seu poder. Assuero, na verdade, ele tinha tanto amor pelo glamour que foi recebido, ele tinha tanto amor que ele fazia questão de que todas as pessoas do seu reino vissem o quanto ele era poderoso. E foi exatamente aí que as suas fragilidades veio à tona. Acompanhe comigo o que diz aí o versículo de número 1 até o versículo de número 3, onde nós vemos em primeiro lugar Assuero mostrando aí o seu poder, em um momento em que ele esbanjava em seus prazeres. Diz assim o versículo 1 até o versículo de número 4, desculpe, eu falei 3, mas é o versículo 4. Nos dias do rei Assuero, Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, naqueles dias, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na cidadela de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes e os seus povos, no qual se representou o escol da Pérsia e Média, os nobres e os príncipes das províncias, estavam perante ele. Então mostrou as riquezas da glória do seu reino e o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, por 180 dias. Aqui está, meus irmãos, o primeiro esbanjar dos prazeres de Assuero. Ele sabia que ele era um homem poderoso. Afinal de contas, ele era o imperador persa. Sim, a Pérsia que havia dominado um dos maiores impérios do mundo antigo, a Babilônia. A Babilônia tinha conquistado boa parte do mundo oriental. E exatamente, meus irmãos, no período em que a Babilônia gozava do seu poder e da sua autoridade, Deus levantou um outro reino, o reino persa, a fim de que abatesse a soberba e a glória da Babilônia. E então Deus levanta o Assuero, que em outras passagens da Escritura, como Daniel e até mesmo Jeremias, e até mesmo em Esdras, aparece muitas vezes como Xerxes. Deus levanta então o Assuero, o imperador Assuero, com todo o seu poder, com toda a sua glória, e toma então a Babilônia para si. Já pensou? Quanta autoridade, quanto nome Assuero não assumiu para si ao conquistar um dos maiores impérios que o mundo antigo já viu? Quanto poder não tinha também o Império Persa depois dessa grande conquista? E o texto ele continua a nos falar do poderio que Assuero assumia para si. E ele é dito aqui na passagem que o Império Persa, Assuero, ele governava sobre 127 províncias. Só para você ter uma ideia do que vem a ser 27 províncias, ela consiste mais do que 2 Argentinas juntas.
O texto diz que o império dele consistia da Índia até a Etiópia. Eu fiz um cálculo, não matemático, mas eu fiz uma pesquisa no Google, e só para vocês terem uma ideia da dimensão do império dele, que chegava a 1.648 metros quadrados de extensão de reino. Só para você ter uma ideia, é praticamente a extensão de todo o Irã, o atual Irã dos nossos dias. Era exatamente sobre essa extensão territorial que Assuero tinha poder e mandava e desmandava como bem lhe apraz. E não apenas isso, ele tinha a sua autoridade, aos seus serviços, príncipes e servos. E não apenas isso, meus irmãos, grandes riquezas, além de poder e domínio militar e civil dentre toda aquela região. O imperador persa era a pessoa mais poderosa que havia naqueles dias. E é exatamente por isso, é exatamente vislumbrando essas coisas, que Assuero então tem uma ideia. Ele se propõe a fazer uma festa a fim de promover, a fim de mostrar o quanto ele era poderoso. E então ele chama primeiramente os seus príncipes, para que pudessem ver a glória do seu reino. E o texto diz que ele deu uma festa de 180, na verdade, dias, 180 dias, o que equivale aí, meus irmãos, a 6 meses de festa. Já pensou? Não era uma festa qualquer, mas o texto diz, ele deu um banquete para os seus príncipes e os seus servos, durante 128 dias, com um único propósito, com uma única motivação, mostrar o esplendor da sua glória, mostrar o quanto ele era poderoso, o quanto ele tinha poder e todo mundo deveria ficar intimidado com ele. Sim, Assuero, ele esbanjava nos seus prazeres, mostrando então o seu poder. Mas ele esbanjava nos seus prazeres também, mostrando a sua glória pessoal. Veja, meus irmãos, o texto ele continua a dizer que ele deu uma festa, fez uma festa, na verdade, ele realizou, na verdade, 3 tipos de festas. A primeira festa foi para os príncipes, para os servos, durante 180 dias. E a segunda festa que ele dá, a partir aí do versículo de número 5, foi exatamente para o povo da cidade de Suzã. Ele não ficou contente com o fato de os seus grandes príncipes, dos seus grandes servos, verem a maravilha do seu reino. Ele queria também que as pessoas a ele subordinadas, que estavam vivendo dentro do seu reino, contemplassem a grandeza e a majestade do seu poder. E então ele realiza aqui uma festa para esse novo público. Ele diz assim, passado esses dias, no versículo 5, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Suzã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do palácio real. Aí o texto continua dizendo o que é que havia no meio dessa festa. Só para vocês terem uma ideia de como Assuero, ele organizou a festa de 7 dias para as pessoas do seu reino, foi exatamente dando vinho a beber em taças de ouro. E não apenas isso, as cortinas eram do material mais fino que poderia encontrar. Obrigado. Os divãs, os dormitórios, eram do material de maior qualidade que se poderia auferir na sua época. É dito aí no versículo 6, havia tecido branco, linho fino, estofa de púrpura atado com cordões de linho, de púrpura, argola de prata e coluna de alabastro. A armação dos leitos era de ouro e de prata.
sobre um pavimento de porfiro, de mármore, alabastro e de pedras preciosas. Dava-se-lhe de beber em vaso de ouro, vaso de várias especiarias, e havia vinho real, graças à generosidade do rei. Bebiam sem constrangimento, como estava prescrito, pois havia ordenado que a todos os oficiais da sua província que fizessem segundo a vontade de cada um. Em outras palavras, ele disse: está aberta a porteira, não existe limite, façam o que quiser, bebam à vontade, comam à vontade, não coloque limite nos seus desejos. Aproveite o que você tem de bom e de melhor. E ele fez isso exatamente para as pessoas. Veja, ele deu um banquete para os povos, para os príncipes, deu um banquete para os povos da nação e deu um banquete também para as mulheres, especificamente para as mulheres. E nós vemos isso aí no versículo de número 9. E diz assim: também a rainha Vaste deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Como nós podemos ver, meus irmãos, Assuero era alguém que amava a pompa. Assuero era alguém que gostava de visibilidade. Assuero era alguém, meus irmãos, que queria a atenção totalmente para si. E a fim de auferir essas glórias, ele fez de tudo para agradar as pessoas que estavam ao seu redor. Ele queria agradar aos príncipes, ele gostaria de agradar aos reis, aos povos, e queria também agradar as pessoas. Mas uma das coisas, meus irmãos, que nós sabemos, é que ainda que seja a pessoa mais bondosa do mundo, ainda que seja a pessoa com maior poder que se pode encontrar, dificilmente ele vai agradar a gregos e a troianos. E essa talvez tenha sido um dos principais problemas de Assuero. E uma das fragilidades que nós encontramos aqui é exatamente a dependência que Assuero tinha de outras pessoas. Assuero era alguém que amava aplausos. Assuero era alguém que amava a glória dos homens. Assuero era alguém que, para manter-se aceso, para se manter alguém visível, alguém no seu status de maior popularidade, ele precisava que as pessoas dissessem para ele o quanto ele era glorioso. Ele precisava necessariamente de depender dos aplausos dos homens. E essa, meus irmãos, talvez seja um dos maiores problemas que as pessoas que buscam glória para si podem experimentar. Eles se tornam reféns necessariamente dos homens. Eles se tornam reféns do desejo de agradar outros homens. E para isso ele não mede esforço, ele não mede consequências. O desejo de proporcionar glória para si mesmo, ele faz o que tem que ser necessário. E é exatamente por causa disso que Assuero, em outras ocasiões, como nós iremos ver, ele irá experimentar uma grande desventura, uma grande ruína dentro da sua família, que ele certamente não esperava. Sim, meus irmãos, o desejo de agradar os homens é certamente um problema para qualquer uma pessoa que se aventure por esses caminhos. O Senhor Jesus, ele asseverou em várias ocasiões da sua vinda aqui, como os fariseus, eles procuravam glória para si. E para isso, ele alcançar as glórias que ele tanto queria, se fosse necessário, eles abandonariam a lei de Deus, para que eles pudessem ser vistos pelos homens, para que eles pudessem ser aplaudidos pelos homens. E foi exatamente pelo desejo de buscar glória para si que aqueles homens maldosos crucificaram o Senhor da glória. E crucificaram o Senhor Jesus Cristo. E não é diferente conosco, meus irmãos. Muitos de nós, ou qualquer um de nós aqui,
se aventurarmos a caminhar por essa estrada, pelo desejo de procurar glória para nós mesmos, e oferir visibilidade, pompa, nesse sentido, de nos achar o maioral, possivelmente podemos nos tornar reféns do desejo de agradar outros homens. E pense, meus irmãos, como pode ser massacrante para uma alma, massacrante para um coração, o depender de aplausos de outra pessoa. Existem pessoas que, por conta disso, elas se camuflam dentro do seu coração e se entregam à vergonha. Tem pessoas que, para isso, ele negocia, se for necessário, até mesmo o seu cargo. Pessoas que desejam tanto os aplausos de outras pessoas, que, se necessário for, até mentem, que até mesmo destrói as suas famílias, porque deseja muito agradar as outras pessoas. Talvez você pergunta, pastor, mas isso não é algo benéfico? Isso não é algo que, de certa forma, é um preceito das Escrituras Sagradas, que eu tenho que agradar os meus irmãos? Necessariamente não, meus irmãos. Se temos que agradar os nossos irmãos, se temos que fazer algum benefício aos nossos irmãos, nós devemos vislumbrar, em primeiro lugar, o relacionamento dele com o Senhor. Se aquilo que você vai dizer para o seu irmão não necessariamente o agradará, porque ele está em caminhos tortuosos, de certa forma, ele não, agradar a ele, se você buscar agradar a ele, você vai ter que se negociar o relacionamento com Deus, ou talvez o relacionamento que ele tenha com Deus, para que você haja de modo benéfico para com aquela pessoa. É necessário que ela, meus irmãos, caminhe nos caminhos do Senhor, e aí sim você vai estar fazendo algo bondoso para ele. Uma coisa que nós aprendemos muito claramente à luz dessa passagem, meus irmãos, e que é muito aplicativo às nossas vidas, é que mesmo debaixo de lideranças assim, como é o caso de rei Assuero, Deus ainda está governando o seu povo. Um fato curioso que nós encontramos nesse capítulo 1 é que nós lemos aqui 9 versículos. E nenhuma dessas passagens, desse versículo de 1 a 9, nós não vimos qualquer menção de Deus. O nome de Deus não foi citado, nem mesmo apontado o Deus de Israel. Mas se você reparar bem, não apenas o versículo 9 não fala sobre Deus, mas do versículo 10 até o versículo de número 22, o nome de Deus não é mencionado no capítulo de número 1. E para nossa estranheza, meus irmãos, todos os capítulos do livro de Esther nem sequer menciona o nome de Deus. Mas um fato curioso é que Deus, ele está agindo em todo o tempo no livro de Esther. Inclusive em colocar um rei orgulhoso, um império portentoso, grandioso, que está colocando o povo de Deus em cativeiro. Na verdade, esse primeiro capítulo do livro de Esther, do livro de Esther, mostra nada mais, nada menos do que a preparação que a rainha Esther tem para poder entrar, possuir uma posição de destaque dentro do reino da Pérsia. E é exatamente a posição que Esther irá ocupar dentro do reino, irmãos, é que vai fazer com que o povo de Deus, ele seja preservado, ainda que esteja sob o domínio de um rei orgulhoso, audacioso e cheio de si. Sim, Deus não é citado aqui no livro de Esther, mas Deus está presente, e Ele mostra-se presente, governando o seu povo. E é isso que eu gostaria de aplicar na sua vida. Muitas das vezes, em algumas ocasiões, parece que Deus não está à mostra. Parece que a ação de Deus não está presente. Parece muitas vezes que você está sozinho. Parece que Deus abandonou. Onde está Deus na história da minha vida? Por que que essas coisas estão acontecendo conosco? Talvez
podemos retratar o papel, o nosso país, que necessariamente não é governado por alguém que serve a Deus no que diz respeito a como as Escrituras tratam os seus servos. Nós encontramos vizinhos diante de nós que não temem ao Senhor. Vivemos em uma sociedade completamente antagônica aos princípios divinos. E nós olhamos assim, onde está Deus dentro da nossa sociedade? A verdade, meus irmãos, é que Deus está utilizando cada coisa que acontece na nossa sociedade. Ainda que nós não consigamos entender que o mundo anda, parece que na contramão da vontade de Deus. Mas a verdade é que Deus se vale de cada um desses fatos para então poder governar e administrar a sua criação. Deus tem nas suas mãos o coração do rei. Deus tem nas suas mãos, inclusive, os seus próprios problemas. E Ele está utilizando cada uma dessas coisas para a preservação e promoção do seu povo. Deus usa as coisas que são contrárias à sua vontade para realizar aquilo que Ele propõe. E é exatamente isso que Assuero está servindo a Deus. Sim, é um homem orgulhoso. Sim, é um homem que ama a pompa. Mas Deus está se valendo da vida de Assuero, ou melhor ainda dizendo, da situação que Assuero irá passar, que nós iremos ver após alguns instantes, está se valendo disso para promover, para proteger o seu povo que estava debaixo de uma situação tão antagônica como eles viviam anteriormente lá na nação de Israel. O que eu quero dizer para você com isso é que, independente do que você esteja passando, ainda que você não veja a mão de Deus agindo na sua vida, ainda que você pense que esteja sozinho, Deus está utilizando dessa situação para preservar a sua vida. Deus está usando essa situação para promover o estabelecimento do seu reino. Sim, meus irmãos, Assuero deixa evidente aqui muitos desvios do seu caráter, o desejo de agradar os homens, o coração colocado na sua riqueza. Sim, ele confia em pessoas, ele confia nos bens que possui, ele coloca a sua estabilidade em coisas transitórias. E é exatamente por causa disso que necessariamente ele deixa externar as dificuldades que serão propostas, vistas mais adiante. Esse é o nosso primeiro ponto, onde nós vemos que a glória, o amor à própria glória, ela evidencia a fraqueza do nosso caráter quando nós esbanjamos em nossos prazeres. Agora, meus irmãos, no segundo ponto que nós anunciamos aqui, do versículo 10 até o versículo de número 22, nós vemos como as deficiências de Assuero se torna ainda mais gritante para as pessoas, né? E exatamente e isso acontece exatamente nas suas tomadas de decisão. Acompanhe comigo o que diz aí o versículo a partir do versículo de número 10. Eu não irei ler toda a porção, mas para os irmãos terem uma ideia do que vem adiante. Veja aí o que diz, a partir do versículo 10, como as dificuldades, a fraqueza de caráter de Assuero, ele fica mais evidente diante do desejo de promover a sua glória. Veja aí o versículo 10. Ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou Meumã, Bista, Arbona, Bigtar, Abgatar, Zetar e Carcas, os 7 eunucos, que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem a presença da rainha Vaste com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Aqui nós vemos, meus irmãos, Assuero atravessando o limite dos seus prazeres, atravessando os limites
do amor à sua própria glória. Como eu havia dito, Assuero inicialmente ele preparou 3 banquetes, a fim de que a sua glória fosse exposta para todos os povos da sua nação. E não contente com isso, meus irmãos, não contente em mostrar a formosura do seu reino para os seus príncipes, para os seus servos e para os seus súditos, ele também toma uma ação audaciosa. Depois de mostrar tudo que ele tinha de mais glorioso, ele parte agora para aquilo que era a cereja do bolo, a sua esposa, a sua companheira de leito, que também era, como o texto deixa muito claro, extremamente bela, extremamente formosa. Então, Assuero, já tomado de vinho, depois de tantos dias, não era para tanto, dele estar com o coração alegre, sobrecarregado da bebida. E então ele toma uma decisão, ele tem uma ideia audaciosa. Ele chama os seus eunucos, que foi anunciado aqui, e diz assim para ele: traga a rainha Vaste até a minha presença e coloque a coroa real na cabeça dela, para que ela mostre a sua beleza para todos os povos, para que todos os homens, todas as pessoas daqui possam ter ciência de quanto a rainha Vaste ela é bela, a fim de promover ainda mais a sua glória. Mas o que Assuero não contava, meus irmãos, é que a rainha Vaste tomou uma decisão que ele não esperava. Sim, ele estava sobrecarregado do vinho. Sim, ele tomou uma decisão irresponsável para com a sua esposa. E ele teve uma resposta que ele não esperava. Os eunucos, ao chegarem até a presença da rainha Vaste, disse: olha, o rei mandou chamar para que você exponha a sua beleza para todos os povos que estão ao redor dele. E ela simplesmente disse não. Ela simplesmente recusou a ordem do rei Assuero. Sim, ela recusou a ordem do imperador da Pérsia. Ela recusou a ordem do homem mais poderoso do mundo antigo, naquele contexto. E o rei Assuero, então, incontrolável, fica furioso diante dessa atitude descabida da sua esposa. E além de tomar, meus irmãos, uma atitude insensata, né, irresponsável, ele toma também uma atitude insensata diante da resposta de Vaste para o que Assuero havia ordenado. Ele agora ele não sabe o que fazer. Eu sou o rei, eu sou o dono desse império, e a minha esposa não quer me obedecer. O que é que eu tenho que fazer? Ele não sabia. E aqui nós vemos outra fragilidade do rei. Ele dizia saber governar o seu império, mas não estava sabendo necessariamente governar bem a sua casa. E por não saber governar bem a sua casa, ele consulta os seus conselheiros, os príncipes que estavam diante dele. E os seus conselheiros, mais insensatos do que Assuero, dá então uma resposta para o que o Assuero havia pedido. Assuero havia dito: olha, a minha esposa não quer me obedecer, ela não quer vir à minha presença. O que é que eu tenho que fazer segundo a lei dos medos e dos persas? O que é que a lei ordena que eu tenha feito? E os príncipes e os conselheiros de Assuero dão exatamente essa ordem. Ele diz assim: olha, Assuero, você tem que divorciar da sua esposa. A atitude que a sua esposa tomou não ofendeu somente o rei, ofendeu também a todas as províncias do rei. As 127 províncias do reino, as 127 províncias do reino foram ofendidas pela atitude de Vasti. E o Senhor tem que tomar uma atitude, porque isso é um atentado ao seu império. Imagine só, quando as mulheres do reino souberem o que a rainha Vasti fez, elas passarão então a
desonrar os seus maridos. Os príncipes das províncias serão desonrados pelas suas esposas, tão somente porque elas tomarão como exemplo a figura de Vasti. E então, ó rei, a minha ordem, o meu conselho para você, disse Memucã, é que o Senhor decrete uma lei e coloque nas leis dos medos e dos persas, e que essa lei não seja revogada, que Vasti nunca mais entre na tua presença, e que uma mulher melhor do que ela seja então colocada no seu lugar. E eu digo mais, ó rei, o Senhor vai ter que fazer um decreto escrito em todas as línguas das províncias, dizendo que toda mulher e toda mulher seja submissa ao seu marido e honre os seus maridos. Quando isso acontecer, ó rei, o teu nome será afamado, o teu nome será visto como digno, porque o Senhor preservou os homens, preservou os lares e as famílias do Império da Pérsia. E não bastasse, meus irmãos, essa última decisão dele, não bastasse a primeira decisão dos conselheiros serem irresponsáveis, porque ele determinou que ele divorciasse por isso, a última atitude, ela foi irracional, porque não apenas deixou o pecado, não incentivou apenas o divórcio do rei, mas que a fraqueza do rei fosse publicada em todo o império. Ou seja, o rei não sabe governar bem a sua casa. O rei tem que divorciar de Vasti, porque ela não lhe é obediente. E é necessário então que isso seja promulgado em todo o império do rei, para que os homens para que as mulheres honrem os seus maridos. Ou seja, aquilo que era a vergonha de Assuero, não apenas ficou escondido dentro do seu lar, mas foi espalhado por todas as partes do seu império, devido a uma atitude, devido a uma decisão descabida da parte do rei e dos seus conselheiros. O que eu quero mostrar com isso, meus irmãos, é que o amor à nossa própria glória, ela torna evidente as nossas fragilidades dos nossos caráter, quando nós tomamos decisões. Se eu amo a minha própria glória, o meu caráter frágil e fraco, de amor a mim mesmo, ficará evidente nas minhas decisões, como ficou evidente no caso de Assuero. Assuero, ele foi, em primeiro lugar, meus irmãos, insensato, porque ele chamou a sua esposa para unicamente ser palco de atração, para que pudesse ser exposição às pessoas do seu reino. Não apenas insensato, mas ele também foi irresponsável. Irresponsável tão somente porque ele entregou a responsabilidade do seu lar a pessoas terceiras, a pessoas que não estavam necessariamente vinculadas ao seu convívio familiar, e eles tomaram a decisão no lugar de Assuero. E em terceiro e último lugar, ela foi uma decisão ruim, né? A fragilidade do seu caráter ficou mais evidente, porque ele agiu de um modo irracional, tornando então público a todas as pessoas o quanto ele não sabia governar bem o seu lar dentro de todo o seu império. Se a decisão inicial era que as mulheres honrassem os seus maridos na sua casa, com esse decreto, o que aconteceu de fato era que o rei não sabia governar a sua casa, e então ele então foi divorciado da sua esposa. Diante disso, irmãos, eu gostaria de fazer algumas aplicações aqui para as nossas vidas, dentro do que foi visto e lido nesse capítulo de número 1. E a primeira aplicação que eu gostaria de trazer para nós é que nós devemos tomar cuidado com os nossos desejos, porque eles podem trazer uma ruína para a nossa vida, quando eles não são devidamente controlados.
Sim, meus irmãos, se nós não sabermos controlar os desejos do nosso coração, isso pode se tornar um obstáculo para a sua vida, um obstáculo para a sua família. Assuero, ele não se contentou pelo fato de ter poder, pelo fato de ter glória e pelo fato das pessoas admirarem ele no seu reino. Ele queria algo mais. Ele não se contentou em ter uma mulher bela na sua casa. Ele queria expor ainda mais a sua beleza. E foi exatamente por conta dessa atitude que Assuero, então, experimentou um divórcio no seu lar. E aqui é uma grande ironia do texto. Ele sabe governar o reino, mas não sabe governar a sua casa. E a triste realidade, meus irmãos, que nós temos hoje em nossos dias, é que não são poucos os governantes que estão sobre nós, que não sabem governar a sua casa, mas governam estados, governam grandes empresas, mostrando então a fragilidade do seu caráter, como tem algo de errado com essas pessoas. Nós devemos então, meus irmãos, saber controlar os nossos desejos. Uma segunda aplicação que eu gostaria de fazer ainda, à luz dessa passagem, é que quando não preservamos a imagem dos nossos cônjuges, nós fragilizamos o nosso lar. E talvez essa seja, dentre as minhas aplicações, a das que eu mais considero importante. Se existe algo que pode enfraquecer a sua casa, enfraquecer o relacionamento com o seu marido, é exatamente deixar exposto a fragilidade do que acontece na intimidade da sua casa. Existem mulheres e existem homens que expõem os defeitos do seu cônjuge em público, destratando o seu marido ou a sua esposa, ou diminuindo a sua credibilidade, ou enfeiando a sua imagem. Isso não é bom nem para um, nem tanto para o outro. Acontece, meus irmãos, que muitos lares são feridos, muitos lares são machucados, porque não há da parte dos cônjuges respeitos um para com os outros. E uma das maneiras de nós preservarmos isso é tanto o marido quanto a esposa saber lidar com as deficiências uns dos outros. O que acontece na intimidade do nosso lar, meus irmãos, ou os defeitos que nós encontramos dentro da nossa casa, não foram feitos para serem colocados a público, ou colocado em um telão. Existem pessoas que, na tentativa de serem sinceros e não não quererem transmitir uma realidade dúbia do seu lar, eles procuram deixar claro os defeitos que eles têm dentro das suas casas. E isso não é benéfico para uma família. Sabemos que todos nós temos fraquezas, sabemos que todos nós somos pecadores e temos deficiências grandes. Mas o que cabe ao marido e o que cabe à esposa, juntamente com seus filhos, não é necessariamente expor os nossos defeitos, ou diminuir a nossa imagem, ou diminuir a credibilidade do seu cônjuge. Pelo contrário, preservar, honrar, cuidar e zelar pela imagem do seu companheiro. A palavra de Deus diz que qual é a pessoa que não ama o seu próprio corpo? Todos nós amamos o nosso corpo. E você não costuma ficar mostrando para as pessoas os seus principais defeitos. Você, marido, você, esposa, é uma só carne. E aquele que ama, cuida do corpo um do outro. Cuida da imagem um do outro. E não há necessidade, necessariamente, de expor os defeitos de cada um. E muitas das vezes, os lares, eles são fragilizados, exatamente por conta dessas coisas que nós fazemos, meus irmãos. E a última aplicação, à luz dessa passagem, que eu gostaria de trazer para vocês, é mostrar de um modo claro, que até mesmo os poderosos, eles experimentam dificuldades de pessoas vulneráveis. Nós temos a ideia de que aquelas pessoas que estão em situação de poder, de que aquelas pessoas que estão gozando de abastança,
eles não têm problemas, como nós lemos aí no Salmo 73. Parece que as pessoas, elas gozam constantemente de felicidade, principalmente os poderosos. Parece que eles não têm a mesma luta que nós temos diariamente. Parece que eles não sofrem, parece que eles não vivem no mesmo mundo que eu vivo. Parece que as minhas dificuldades são diferentes das dificuldades dele. Mas nós estamos diante aqui de um dos maiores imperadores que o mundo antigo já experimentou, já viu. E veja, ele não sabe nem mesmo governar bem a sua casa. Ele tem dificuldades mesmas de pessoas, de meros mortais, como eu e você. E assim, meus irmãos, acontece com todo e qualquer pessoa na face da terra. Só existe uma pessoa que é extremamente poderosa. Só existe uma pessoa que não tem necessariamente fragilidade e dificuldade nenhuma em seu caráter. E essa pessoa é Deus. Os poderosos dos nossos dias têm fragilidades como qualquer pessoa fraca tem, como qualquer vulnerável tem, que habita nessa terra. Ninguém nesse mundo merece glória, pompa e honra que não seja um homem apenas, o Senhor Jesus Cristo. Não existe império e reino que não tenha defeitos e dificuldades. Apenas um reino é impecável. Apenas uma nação, ela não experimenta dores, e é aquela que pertence ao Senhor Jesus Cristo. Não, meus irmãos, os poderosos, eles não experimentam um espírito blindado com as dificuldades. Eles experimentam dificuldades. E eu estou dizendo isso, é porque muitas das vezes nós costumamos olhar para essas pessoas em destaque e nos espelhar nela, tomar como nosso modelo e muitas das vezes confiar no seu poder em governadores, em imperadores, em políticos ou em qualquer outra autoridade humana. O que eu quero dizer para você é que os maiores líderes dos nossos dias, ele apresenta dificuldade como você. Todos os dias ele apresenta a mesma limitação como você. E se tem alguém que você deve espelhar, se tem alguém que você deve descansar o seu coração, em questão de poder, em questão de glória, em questão de domínio e proteção, essa pessoa nada mais é do que Deus e o Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se tem uma coisa que o reino de Assuero, ele mostra para nós, é exatamente como nós temos razão de nos gloriar e de nos alegrar ainda mais no senhorio do Senhor Jesus Cristo. Porque veja, Assuero, ele tem grande pompa. Quem não gostaria de estar no lugar de Assuero? Com riqueza, com poder, com fama, com crédito em todos os lugares. Quem que não gostaria de usufruir de benefícios como o dele? Certamente qualquer um de nós gostaríamos. Mas o que eu quero dizer para você é que ainda que seja o melhor reino dessa terra, o reino mais blindado desse mundo, ele apresenta dificuldades. Ele ainda habita em uma terra onde há dificuldades, problemas e lutas. E só existe um reino, meus irmãos, que necessariamente é glorioso. Apenas um imperador que não tem necessariamente nenhum desvio de caráter. E apenas um lugar no qual não existe problemas, onde nós iremos passar. E esse nada mais é do que o nosso Senhor Jesus Cristo. O seu reino é para todo sempre. A Pérsia caiu, Roma caiu, a Babilônia caiu também. Mas apenas o reino do Senhor Jesus Cristo subsiste de eternidade a eternidade e há de perdurar até o último dia. É lá que você deve descansar o seu coração. É lá onde você deve repousar a sua alma. É de lá onde deve vir toda a sua esperança. Não nos reinos daqui, não nos povos dessas nações, mas no reino
que está no céu. Eu comecei o meu sermão, meus irmãos, dizendo que os orgulhosos, ou aquelas pessoas que gostam da glória própria, quanto mais elas promovem a sua glória, quanto mais ela promove a glória para si, elas são estimadas pelas pessoas. Elas precisam mostrar para que elas sejam vistas, para que elas sejam glorificadas pelas pessoas. Mas os maiores feitos dos nossos dias, ele aconteceu sem ninguém observar, sem ninguém ver. Sim, para os orgulhosos é necessário, para que ele seja cada vez mais pomposo, é necessário que as pessoas vejam. Mas os maiores feitos do mundo, eles aconteceram quando ninguém observava. E eu quero dizer isso em primeiro lugar, porque quando Cristo nasceu, havia apenas Maria e João e alguns pastores de ovelhas na manjedoura. Quando o Senhor Jesus Cristo foi assunto aos céus, ninguém estava no túmulo para ver a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E do mesmo modo, meus irmãos, quando Cristo voltar, nenhum olho verá, a hora ninguém verá, a criança estará na sua escola, o trabalhador no seu ofício, os carros no seu trabalho diário, a bolsa de valores certamente estará subindo e descendo. E quando ninguém esperar, vai ser exatamente o momento em que Cristo voltar. Ele não precisa das pessoas para que a sua glória seja vista. A glória dele é vista sem ninguém perceber. É lá, meus irmãos, onde nós devemos colocar o nosso coração. É nesse Rei, é nesse Senhor impecável que o nosso coração e a nossa alma deve ser repousada. Que Deus, então, aplique a sua palavra em nossos corações e que nós possamos estimar ainda mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Bendito Deus, louvado seja o teu nome, louvado seja a tua palavra. Uma passagem extensa, ó Deus, rica em detalhes, mas que necessariamente demonstram de modo claro o quanto o Senhor é glorioso, o quanto o Senhor tem preservado, o quanto o Senhor tem cuidado da tua nação, dos teus eleitos. Que essa palavra, ó Deus, esteja em nosso coração, que a nossa alma possa se regozijar em Ti, dada a Tua glória, dada a Tua magnificência, e que nós não venhamos repousar o nosso coração na transitoriedade desses tempos, mas tão somente no Senhor Jesus Cristo. Assim oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém.